Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Lucas, capítulo de número 3, dos versículos de número 3 até o verso de número 8, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e oiteiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: demos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nesse dia nós estaremos refletindo a respeito do tema, o inevitável Jordão de nossa vida. Bem, queridos, esse texto sagrado nos apresenta João Batista, o precursor de Jesus no ministério. Se observarmos atentamente alguns pontos dessa reflexão, perceberemos que João encontrava-se nas proximidades do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para absolvição de pecados. Quanto ao local, é importante lembrar que o Jordão sempre exerceu papel fundamental na vida do povo israelita. Podemos destacar, por exemplo, o momento em que Josué recebe de Deus a ordem de seguir conquistando a terra prometida. Contudo, era necessário passar pelo Jordão. Eu e você, quando nós nos deparamos com Josué capítulo 3, dos versos de número 10 até o verso de número 13, eu e você poderemos verificar isso de forma muito clara. A palavra de Deus diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, e os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Perceba que aquelas pessoas precisavam se santificar e se consagrar para aquele dia, para aquele momento. Essas pessoas estavam prestes a presenciar um grande milagre em suas vidas. E a Arca da Aliança, a qual representa a presença de Deus, ia à frente daquele povo. E isso nos traz uma grande lição para os nossos dias, pois isso nos mostra que o nosso Deus é quem vai adiante de nós. Era imprescindível para aquele povo o exercício da fé para atravessar o Jordão. Porque, obviamente, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós podemos ter absoluta certeza que, olhando com olhos naturais, ninguém jamais teria a percepção, o entendimento de que fosse possível atravessar o Jordão. Precisavam nutrir-se de fé, de santificação, de consagração, para que isso pudesse acontecer. Mas, sobretudo, eu e você podemos perceber algo importante diante daquele Jordão. E isso eu quero fazer, eu quero destacar também que o Jordão foi escolhido por Deus para que muitos pudessem se limpar de suas impurezas.
O curioso é que, lendo esse texto superficialmente, temos uma ideia de águas límpidas, mas não é isso que escutamos no relato do prepotente sírio Naamã. Eu e você podemos observar isso ao nos deparar com esse texto em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos de número 10 até o verso de número 14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi-se, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou carne limpa como de uma criança, e ficou limpo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a exemplo de Naamã, vivemos uma geração onde as pessoas querem ensinar a Deus a fazer milagres. Não querem passar pelo Jordão proposto por Deus. Enquanto não nos submetemos à vontade de Deus, permaneceremos impuros. É necessário seguir o exemplo de submissão e obediência do Senhor Jesus, pois sendo puro, sem pecado algum, foi ao Jordão para ser batizado por João, a fim de que se cumprisse as Sagradas Escrituras. Às vezes nós queremos que as Sagradas Escrituras se cumpram sobre as nossas vidas, nós queremos as promessas de Deus sobre as nossas vidas, mas o problema é que nós não queremos nos submeter à palavra de Deus. Mas eu e você precisamos seguir o exemplo de Jesus. E eu quero finalizar usando o texto de Mateus 3, dos versos 13 a 17, que nos mostra esse exemplo, que é necessário que eu e você estejamos enfrentando os nossos rios Jordão da vida, passando por esse Jordão que sempre estará diante de nós. Isso fez Jesus. A palavra de Deus nos diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que o Senhor nosso Deus possa dos mais altos céus olhar para nós, olhar para você e para mim, e ver em nós exemplos de obediência, ver em nós pessoas dispostas a se submeter a essa limpeza, a submeter a essa purificação, a uma vida de santificação, a uma vida onde eu e você precisamos mergulhar nas águas do Jordão. Nas águas do Jordão que é proposto para mim, para você na atualidade. Isso nos mostra a necessidade de santificação e de purificação. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe poderosamente.